Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a casa de cada um. Nós estamos aqui em mais um culto, né? Nossa igreja, o auditório está fechado neste momento por conta da pandemia que enfrentamos, mas cremos que a igreja, como foi falado aqui, continua e deve continuar sendo relevante. Nós estamos falando sobre os aspectos da igreja, né? Como a igreja ela pode ser esse agente de transformação na nossa sociedade, né, no meio onde nós vivemos. Eu fico muito à vontade de poder falar sobre esse tema. Primeiro porque eu realmente me sinto transformado através da igreja, através daquilo que Cristo fez através da igreja na minha vida, né? Estou envolvido na igreja, principalmente no Sal da Terra, desde muito novo. Desde que tinha 5, 6 anos de idade, já frequentava alguns cultos, né? E à medida que fui crescendo, eu até pensava que as pessoas estavam enganadas, né? Eu achava que logo no início da minha adolescência, né? Eu achava que estava todo mundo na igreja ali, estava enganado, estava todo mundo ali ouvindo balé, sendo enganado pelo pastor. Mas a graça de Deus me alcançou, mudou meu pensamento, transformou minha vida, transformou minha mente, e eu pude compreender o que é de fato a igreja e como ela pode ser esse agente de transformação das nossas vidas. E sempre algo que me dedico muito é em como poder traduzir, como a gente consegue traduzir algo que é abstrato, invisível, como é o amor de Cristo por nós, como é o amor de Deus por nós. Eu sempre dediquei muito a minha vida em pensar e refletir sobre como traduzir isso em ação e obras, porque as pessoas, de fato, talvez elas não conseguem ver o amor de Deus porque esse amor é invisível. E cabe a nós não ficar inventando amores, não ficar inventando filosofias, não ficar inventando pensamentos, mas cabe a nós compreender esse amor, compreender o que é isso, e poder traduzir isso na vida das pessoas. Isso, de fato, será relevante para a vida delas. E é dessa forma que eu gosto de trabalhar, gosto de entender, gosto de compreender e trazer à luz essa palavra. Então, para a gente poder entender um pouco o que é a igreja, vamos abrir nossa Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia aí, puder abrir junto comigo, na carta de Efésios, no capítulo 4. Vamos ler aí... Vamos ler do verso 12 ao 16. Então, se você puder abrir sua Bíblia aí na sua casa, se você puder ligar, né, aqueles que estão aí conosco nesse culto. Eu quero deixar aqui também um recado. Se você quiser deixar o seu pedido de oração para nós, você pode deixar nos comentários aí da rede social que você estiver acessando aí, o YouTube, o Facebook, o Instagram. Deixa para nós os pedidos que no final nós queremos orar pela sua vida. Então, vamos participar desse momento. Se você quiser deixar uma mensagem para nós, um versículo, vamos participar disso juntos. Estamos aqui em igreja, né? Nesse momento pela plataforma online, mas crendo que a igreja do Senhor Jesus continua ativa. Efésios capítulo 4, verso 12, diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Isso aqui é um texto extremamente relevante, né? E eu creio ser muito importante, inclusive para os nossos dias, porque ele vai falar aqui alguns aspectos da igreja. E com certeza nós estamos sendo desafiados a viver essa igreja num momento extremamente, vou ser até redundante aqui, num momento extremamente desafiador, num momento onde somos colocados à prova em relação ao isolamento social, em relação à nossa saúde, em relação à nossa economia. Nós estamos vivendo talvez um dos momentos mais desafiadores da nossa geração. Provavelmente nós não viveremos outro deste tamanho, creio eu, né? Pode ser que isso aconteça, mas como até hoje esse foi com certeza o mais relevante, creio que dificilmente viveremos um momento tão desafiador quanto este. Isso é desafiador para nós e desafiador também para os aspectos da igreja. Então, se torna ainda mais importante a gente compreender e meditar sobre aquilo que é ser igreja, aquilo que é de fato a igreja de Cristo Jesus.
Porque algumas das nossas ferramentas que utilizamos, os cultos, as reuniões, os pequenos grupos, que utilizamos com muita eficácia, nesse momento acabam sendo paradas por tudo aquilo que está acontecendo. E nós, enquanto igreja, precisamos responder aquilo que a sociedade está vivendo. Contudo, sendo desafiados, nós precisamos voltar àquilo que é o princípio da igreja, para que a gente possa entender com clareza qual é o nosso papel, quais são os aspectos e como podemos ser agentes de transformação nesses dias. Então, para a gente poder entender todo esse aspecto, primeiro a gente precisa entender o que é a igreja. Então, o próprio texto fala, e há outros textos que corroboram com essa narrativa, de que a igreja, de uma forma pedagógica, para que a gente pudesse entender a igreja de uma forma pedagógica, o texto aqui diz, e outros textos também dizem, que a igreja é formada em duas partes. Isso aqui, é claro que isso tudo é junto, mas de uma forma pedagógica, para explicar o que é a igreja, ela explica através de duas partes. Primeiro, Cristo, que é o cabeça, que é aquele que traz a direção, a revelação, que é a mente da igreja, que é onde vem a concepção da ideia, da alma, do espírito daquilo que é a igreja. Esse é Cristo. E nós aqui, as pessoas, nós somos o corpo de Cristo. Então, Cristo é formado pela cabeça, que é o próprio Jesus, e a igreja, que é o seu próprio corpo. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, quando falamos de Cristo Jesus, quando nós falamos de Cristo, é importante que nós entendamos esses dois aspectos fundamentais daquilo que Cristo é. Então, Cristo é a somatória da cabeça, que é o próprio Jesus, que é onde que traz a revelação, que é onde que traz todo o pensamento, aquilo que é a ideia, a direção da igreja. E Cristo também é formado pela sua própria igreja, o corpo de Cristo. Então, nós, enquanto igreja, somos o corpo de Cristo. Então, Cristo é cabeça, o Jesus, e a igreja, que é o seu corpo. Então, nós, enquanto corpo de Cristo, somos aqueles que somos a atitude revelada daquilo que Cristo é. Então, nós precisamos entender quem é Cristo, o que ele faz, o que ele pensa, como ele age, para que a gente possa, enquanto igreja, agir no mesmo aspecto. Então, se nós colocamos aqui como uma igreja relevante, nós precisamos entender como Cristo também foi relevante. Então, eu quero aqui fazer algumas reflexões para que a gente possa entender e meditar através da palavra de Deus. Então, veja bem, nós estamos vivendo um problema de saúde grave, né? Isso nos faz refletir várias coisas, né? Talvez muitos aí tenham refletido, há muitos cientistas pensando de como pode ser feita a cura dessa doença, e vários aspectos, vários cientistas estão estudando sobre isso. E eu quero fazer uma reflexão aqui, um pouco, talvez, mais no âmbito da ideia, para que a gente possa entender e compreender o pensamento bíblico. Veja bem, qual é a maneira mais eficiente de se acabar com uma doença? Imagina que você tem um paciente doente. Imagina que você conhece, sei lá, vem uma nova doença como esse Covid. Qual é a maneira mais eficiente de se acabar com uma doença? Se formos pensar de maneira eficiente, a melhor maneira de se acabar com a doença, talvez fosse matando o paciente. Porque o paciente, ao morrer, aquela doença também acaba logo em seguida. Não é porque é mais eficiente que é a melhor forma. Então, quando pensamos numa cura da doença, nós não pensamos efetivamente na cura da doença, em como resolver o problema da doença. Mas nós pensamos principalmente em como tratar o paciente. Porque não adianta nada eu acabar com a doença se necessariamente logo em seguida eu também vou acabar com aquilo que é o paciente. Então isso eu quero fazer uma outra reflexão. Qual é a melhor forma de retirar aquilo que está de errado no mundo, o pecado do mundo? Bastava que a humanidade toda morresse. Se de fato a coisa mais eficiente para a gente poder fazer para que o pecado no mundo fosse extinto, bastava que a humanidade morresse, pronto, acabou o pecado. E por mais que seja eficiente, isso não é a função da igreja em fazer e ser relevante e ser como um agente de transformação. Porque quando nós somos um agente de transformação, nós não podemos pensar em matar o doente. Nós não podemos pensar em julgar o doente. Mas nós precisamos pensar em como ser um agente de transformação na vida daquele que está doente. Por isso a Bíblia fala que quando Jesus veio à Terra, ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes. Ele não veio para acabar com os doentes e nem para acabar com a doença. Ainda que o arrependimento de pecado seja extremamente importante, é um fundamento da fé cristã,
esse não pode ser o nosso entendimento, porque se fosse para ser dessa forma, Deus já teria feito como foi lá em Noé. Ele poderia ter feito isso. Houve um aspecto, houve aqui um momento da caminhada de Jesus que os próprios discípulos pensaram em fazer isso. Então chegou um momento lá que eles foram caminhar pela cidade, ficaram insatisfeitos com aquilo que eles viram e falaram assim: bom, Jesus, você quer resolver esse problema? Vamos resolver a situação da cidade aqui? Deixa a gente pedir para Deus mandar fogo nessa cidade, que a cidade vai acabar, o problema vai acabar, nós estamos tudo resolvido. Então veja como é que a gente sempre pensa no aspecto de acabar com a doença. Nós às vezes julgamos o pecado do outro, julgamos a doença do outro. Isso não vai nos tornar mais relevantes. Isso não vai nos tornar pessoas mais eficazes no trabalho que nós estamos fazendo. A Bíblia fala aqui que não basta apenas que a gente vá lá e faça as coisas. Ele está dizendo aqui que o corpo, primeiro, ele precisa ser bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Segundo, a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, para que a gente possa, de fato, ser relevante, ser um agente de transformação para a sociedade, precisa ter em nós uma cooperação dessas juntas, dessas ligaduras, para que a gente esteja em unidade, em comunhão, para que nós façamos isso em amor. Não querendo destruir o doente, não querendo destruir aquele que comete pecado, mas querendo trazer uma referência para a vida dele do que é uma vida cristã e do que é a igreja. Assim nós seremos relevantes enquanto igreja. Então eu quero trazer aqui alguns aspectos importantes para a gente poder meditar em relação a isso. Primeiro, nós não podemos deixar com que essas juntas, elas deixem de ser bem ajustadas por conta de um isolamento físico-social neste momento. Então o que a gente vai vendo é que a gente acaba aqui, por esses tempos, nós não estamos podendo aqui reunir enquanto igreja, enquanto comunidade, não podemos estar aqui juntos, né, presencialmente, mas contudo, isso não pode refletir na nossa falta de comunhão com os irmãos. Então entenda uma coisa, a comunhão é um aspecto invisível daquilo que Deus deixou para nós. Então, nós não podemos ter uma comunhão tão frágil a ponto de que um isolamento social vá afetar a nossa comunhão com os nossos irmãos. O nosso amor ao próximo, ele não pode ser tão frágil a ponto de que um isolamento vai denunciar a nossa falta de amor pelos irmãos. Então não é um isolamento que vai comprometer a nossa comunhão, a nossa igreja e o nosso amor ao próximo. Pelo contrário. Agora entendemos que estando isolados e respondendo a essa demanda da sociedade, nós precisamos compreender, entender e se esforçar para cada vez mais estar em comunhão e amar o próximo ainda mais. Porque no momento desafiador, nós precisamos então cada vez mais revelar essa igreja que transforma e é agente de transformação para a sociedade. Então, se nós não estamos conseguindo ser igreja por conta de um isolamento, nós precisamos rever as nossas práticas de igreja, as nossas práticas de fé. Nós não podemos deixar ser guiados por aspectos visíveis. A nossa fé não pode ser guiada por aspectos visíveis. Ora, se estamos isolados neste momento, agora então nós temos que aquecer o nosso coração e manter o esforço pela unidade, pois assim nós teremos um corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuando o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós estamos sendo provados naquilo que somos, naquilo que é a nossa essência, para que a gente saia de tudo isso ainda uma igreja mais forte e mais relevante. Nós precisamos entender e compreender nos dias de hoje como ser uma igreja relevante. Então, a nossa vocação está em jogo? Não. O nosso ministério está em jogo? Não. A igreja de Jesus está em jogo? Não. O que tudo isso mostra e traz à tona é se nós somos de fato firmes no propósito da fé, para que possamos estar aquecidos no Espírito e entendendo aquilo que Deus quer fazer através de nós nesse tempo. Me diz uma coisa, o mundo está com menos problemas agora, a ponto de que a igreja pode se calar e pode deixar ser menos relevante nesse momento? O mundo está com menos aflições? O mundo está com menos transtornos? Não, pelo contrário.
E nós, enquanto igreja, não podemos nos acovardar e deixar de assumir esse papel, essa responsabilidade de transformação na sociedade. Porque nós, enquanto igreja, somos o agente de transformação da sociedade, o agente de restauração das pessoas. E se nós somos o agente de restauração das pessoas, nós não estamos aqui para efetivamente matar a vida das pessoas, mas nós estamos aqui para amá-las e, através do amor, mostrar para elas a nossa vida de igreja e mostrar para elas que a nossa comunhão é muito maior e muito superior ao que o isolamento social pode produzir. Nós estamos isolados nesse momento, nós estamos afastados nesse momento, mas tenho certeza que nós podemos ser uma igreja extremamente relevante, porque os tempos são difíceis. E é na escuridão que a luz da igreja, a luz do mundo, reflete sobre a cidade. Isso é ser sal da terra. Isso é ser luz do mundo. Ser luz do mundo é trazer paz em meio à guerra. É trazer calmaria em meio à tempestade. E esses são os aspectos que nós precisamos ser relevantes enquanto igreja. Quando nós falamos aqui que nós somos um agente de restauração da vida das pessoas, nós precisamos lembrar primeiro qual é o plano original de Deus em relação àquilo que é o homem. Porque nós só podemos restaurar o homem se nós entendermos de onde ele veio e como ele caiu. Senão a gente vai viver aqui de vãs filosofias, de vários argumentos, de várias falas, de várias coisas, mas se nós não entendemos o plano original de Deus para o homem, a gente nunca vai conseguir restaurar e de fato chegar àquilo que Deus planejou para que o homem fosse. Então, se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis, nos primeiros textos da Bíblia, ela vai estar lá escrito que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então todos nós, homens e mulheres, fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus, quando criou o homem, ele criou de si mesmo, ele criou do seu sopro, ele criou da sua própria vida, a partir da sua genética. E através do pecado, nós então corrompemos essa imagem inicial a qual Deus havia criado conosco. E Cristo, que é esse cabeça e esse corpo, vieram, né? Vamos dizer assim, vieram ou veio, como você quiser colocar aí, vieram para que pudesse resgatar essa imagem original. Então, o próprio Cristo Jesus, é essa imagem original, é esse primeiro primogênito, esse primeiro filho de Deus, que se tornaria então, aliás, é o unigênito, o único filho de Deus que se tornaria o primogênito, o primeiro, para que depois dele viessem muitos, através do resgate dessa imagem. Então nós estamos aqui enquanto igreja para mostrar às pessoas e lembrar as pessoas de que nós vamos restaurar a vida delas a partir daquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Então quando Deus nos criou, Ele criou conforme a sua imagem e semelhança. E nós estamos aqui enquanto igreja para sermos relevantes na vida das pessoas, para que a gente possa restaurar a imagem e semelhança de Deus na vida delas. O problema é que às vezes, para que a gente às vezes quer ser muito sincero com as pessoas, quer ser muito verdadeiro, a gente quer restaurar a vida das pessoas achando que contando certas verdades e exortando em algumas coisas a gente vai conseguir trazer restauração. Então não adianta a gente querer restaurar as pessoas querendo primeiro destruir elas. Isso não vai funcionar. Não é assim que funciona, não é assim que a palavra de Deus nos instrui. Nós precisamos fazer isso tendo a essência em nós, o amor. Se nós não tivermos o amor, qualquer fala que sai da nossa boca, por mais que seja verdade, ela contém a letra, mas não contém a essência, não contém o espírito daquilo que a Bíblia e a palavra de Deus trazem para nós. Então é importante que, mais do que a gente fale a verdade para as pessoas, a gente primeiro ame as pessoas e seja uma referência para a vida dela. Quer ver um negócio? Quando a gente encontra, às vezes, um egoísta, a gente pensa que a melhor forma de curar o egoísmo dessa pessoa é falar assim: você é um egoísta. Você é egoísta. A gente pensa que a melhor forma de poder curar a vida da pessoa é a gente falar a verdade para ela. E a gente ir lá e apontar o dedo e julgar e pôr a mão na ferida dela sem amor. Sabe qual que é a melhor forma da gente poder curar o egoísmo na vida das pessoas? É dando uma referência para elas. É para isso que a igreja está aqui. Então, quando eu vejo um egoísta, eu não aponto o dedo imediatamente na cara dele e digo que ele é um egoísta. Não. Eu vou lá e reparto o pão com ele.
Porque a partir do momento que eu reparto o pão com o egoísta, ele agora tem um novo padrão de vida e de igreja para a pessoa dele. Então não basta eu apenas apontar o dedo para o egoísta. Não basta eu ir lá e dizer algumas verdades, como a gente às vezes acha, eu só falo verdade, eu sou sincero em tudo que eu falo. E às vezes, irmãos, a nossa sinceridade aí está matando as pessoas, porque nós estamos sendo sinceros, mas nós não estamos usando o amor para falar na vida das pessoas. Então a melhor forma de eu conduzir um egoísta é eu repartir o pão com ele. Porque aí eu não vou estar falando, não vou estar querendo matar a vida dele, mas eu vou estar dando ali um remédio, uma cura, uma solução para a vida dele através da minha vida. Então a melhor forma da igreja poder ser relevante na sociedade, ser um agente de transformação na vida das pessoas, é ela primeiro ser um exemplo, ela ser um modelo, ela ser aquilo que Cristo é. Por isso nós somos, a igreja é o corpo de Cristo. Então não adianta eu ir lá e falar do casamento do outro, se eu não estou vivendo uma vida de casamento digna. A melhor forma de eu falar para uma pessoa que está passando um problema de casamento na vida dela, um problema, sei lá, de divórcio, de traição, de infidelidade, qualquer coisa, a melhor forma de eu poder trazer a palavra para a vida dela é eu viver essa palavra e trazê-la para a minha casa. Para que ela possa ver em mim essa igreja que brilha como a luz brilha para a cidade, como uma luz que é colocada em cima, no teto, para que ela possa brilhar sobre toda a casa. E às vezes a gente não consegue ser essa igreja relevante, não consegue ser esse agente de transformação, porque nós mesmos estamos com dificuldade de uma autotransformação, de sermos transformados através do Espírito e da renovação da nossa mente. Então, primeiro nós temos que entender que nós não podemos nos conformar com esse século e ter a nossa mente renovada. E a partir da nossa mente renovada, nós teremos um padrão, um modelo, uma experiência nova para oferecer às pessoas. Por muito tempo, irmãos, eu achava me lembro quando eu fui para o campo missionário, eu achava que a grande obra que eu ia fazer era pregar o evangelho para as pessoas, era viver com cada um ali, era poder trazer uma palavra de sabedoria, era poder pregar o evangelho lá para aqueles que estavam necessitados. Isso tudo é muito importante. Mas com o passar do tempo, eu fui entendendo que a primeira obra que Deus quer fazer na nossa vida é no missionário. A primeira obra que Deus quer fazer, primeiro é em nós. E quando Deus vai fazendo essa obra em nós, nós vamos nos tornando uma referência para a vida das pessoas que andam à nossa volta. E as pessoas, elas vão tendo uma revelação de dentro para fora. Num ambiente onde não há pessoas apontando o dedo, onde não há julgamento, mas onde há relação, amor. E aqui é justamente o que o texto fala, um corpo bem ajustado. Um corpo exatamente perfeito para que ali haja então a revelação do amor de Deus e a transformação da vida das pessoas. E cada vez mais nós vamos resgatando na vida das pessoas a sua imagem e semelhança de Deus. Então a gente convive com as pessoas, a gente se relaciona, a gente prega, é para mostrar às pessoas o que é ser um filho de Deus. É para mostrar para as pessoas que elas estão num caminho equivocado e que aquilo ali só vai levar a uma falta de graça, uma desgraça. E se elas continuarem daquela forma, elas não vão encontrar a revelação. Então eu mostro para as pessoas como ser um filho de Deus. Eu mostro para as pessoas a forma como um filho de Deus age, nos seus pequenos aspectos do cotidiano. Eu achava, eu não sei se isso é coisa de adolescente, né? Adolescente tem um pouco dessas coisas, né? Eu achava que eu poderia transformar o mundo. Não é que eu sou adolescente mais não, eu sei que eu estou com a cara de adolescente, mas eu já passei dessa fase, já tem uns 3 meses. Mas eu achava que quando eu era adolescente, eu achava que eu poderia transformar o mundo. Eu queria transformar o mundo, eu queria fazer várias ações, eu queria fazer várias coisas. Queria pregar o evangelho, queria alcançar os povos não alcançados, queria ir para a África, para a Índia. Eu queria viver uma vida... quase um mochileiro do evangelho, sabe essas coisas? Eu achava que isso aí ia ser extremamente relevante. E aí, eu fui descobrindo aos poucos que, na verdade, não adianta nada eu querer transformar o mundo todo se primeiro eu não transformar a minha própria vida. Aí sabe onde eu comecei a fazer uma transformação na minha vida? Quando eu era adolescente? Comecei a arrumar meu quarto. Porque eu aprendi que não adianta nada eu querer gritar para o mundo as coisas que eles necessitam fazer, sendo que, na verdade, eu não consigo nem cuidar da minha própria vida.
Eu não consigo nem abençoar minha própria casa, não conseguia nem abençoar minha mãe com arrumar o meu quarto que eu havia acabado de usar. Aí eu comecei a ver que o evangelho é uma prática das pequenas coisas. É arrumar um quarto, é lavar uma louça, é respeitar a esposa, é a esposa respeitar o marido. E eu fui vendo que são essas pequenas práticas que nos vão modelando enquanto igreja, e isso vai trazendo uma referência para as pessoas que estão lá fora. Então, maridos, não tem como viver esses aspectos de ganhar o mundo se primeiro a gente não amar a nossa esposa. Não adianta você sair para ganhar o mundo, sendo que se você chegar em casa, você não conseguir amar a pessoa que anda com você de dia e de noite. E da mesma forma, para as esposas vale o mesmo. Não adianta pensar nas coisas grandes lá fora, achar que vamos ser grandes agentes de transformação, se primeiro a gente não conseguir se ajustar dentro de casa. Se primeiro a gente não conseguir ajustar a nossa própria família. Jovens, recado aqui importante. Tem pai aqui que vai dar glória a Deus que eu vou falar aqui, mas não tem jeito de você gritar ao mundo as coisas que o mundo precisa fazer se você não consegue arrumar seu próprio quarto. Não adianta a gente começar a fé pelos aspectos grandes. Primeiro nós temos que ser fiéis nas coisas pequenas, porque é nas coisas pequenas, sendo fiéis nas coisas pequenas, que Deus nos colocará sobre as coisas grandes. Então, primeiro eu penso nos aspectos menores da fé, daquilo que são aquilo que é a semente, aquilo que são os princípios, e a partir disso eu começo a andar em revelação naquilo que Cristo deseja para mim, e aí então eu começo a manifestar esse amor, a traduzir esse amor na vida das pessoas. Só uma forma de sermos de fato relevantes. Se Deus primeiro transformar a nossa vida. Se Deus primeiro transformar o nosso ser, o nosso interior. Então nós precisamos ser transformados, e a partir do momento que somos transformados, então nós teremos uma resposta, seremos essa luz do mundo. E eu deixo aqui uma pergunta para que a gente possa refletir. Nós estamos sendo agentes de transformação na vida das pessoas? Ou estamos apenas julgando aquilo que elas são? Nós estamos de fato querendo conviver com as pessoas? Queremos de fato apresentar um Cristo real e verdadeiro que eu vivi primeiro, para ser relevante e resgatar a vida das pessoas? Ou não estou conseguindo fazer isso nem na minha casa? Então, isso é um aspecto para a gente poder meditar e trazer para as nossas vidas. Que uma igreja forte, bem ajustada, um corpo forte, bem ajustado, primeiro ele começa nas pequenas coisas. E nós vamos sendo transformados e vamos sendo esse agente de revelação para a vida das pessoas. Então, nós precisamos viver nessa comunidade, essa família, nós precisamos viver o propósito e não deixar com que a nossa fé venha enfraquecer em tempos difíceis. Então, nós podemos aproveitar esse momento de reflexão, esse momento onde estamos vivendo esse isolamento, onde estamos mais próximos. Tenho falado aqui constantemente como a gente tem visto que algumas coisas têm revelado a vida das pessoas aí fora, como o aumento do número de divórcios, o aumento da violência doméstica, o aumento de várias tragédias. Hoje recebi uma notícia aqui que o número de suicídios aumentou sem moderações. Teve um aumento, extrapolou aquilo que eram os números que os especialistas estavam prevendo. Recebi essa notícia aqui de um instituto sério, de pesquisas sérias, onde os médicos estavam dizendo lá, nós precisamos ter uma solução, porque nós não conseguimos mais medicar a quantidade de pessoas que chegam aqui para nós querendo suicidar, com tentativa de suicídio, e nós não estamos conseguindo entender a quantidade de número de suicídios que está acontecendo nesse tempo. Então a gente vê que algumas coisas têm trazido aí à tona problemas que nós tínhamos em nós, dentro da nossa casa. Algumas coisas, esse isolamento, tudo isso que está acontecendo, está trazendo à tona a qualidade das nossas relações, a qualidade do nosso casamento, a qualidade da relação com os nossos filhos, a qualidade da educação que nós queremos dar para eles. Quantos de nós aqui começamos agora a acompanhar melhor os nossos filhos no estudo?
que às vezes a gente nem sabia das dificuldades que eles estavam vivendo na escola. E agora nós estamos cientes dessas dificuldades que eles estão enfrentando. E aí eu fico perguntando, será que nós estamos, enquanto pais, conseguindo traduzir esse evangelho, essa igreja relevante na vida dos nossos filhos? Será que o meu filho tem a consciência, ele sabe, ele tem conhecimento de que eu amo a mãe dele? E de que a mãe ama o seu pai? Será que a gente está conseguindo de fato levar essa relevância, trazer essa relevância para dentro da nossa casa? Será que nós estamos conseguindo viver enquanto igreja? Será que essas pessoas que estão aí suicidando, será que não são um sinal da nossa negligência enquanto igreja, enquanto aquilo que nós poderíamos estar fazendo? Será que nós não estamos sendo negligentes quanto o nosso ministério, com a desculpa só porque estamos isolados? Irmãos, é claro que nós estamos isolados, é claro que nós estamos vivendo um desafio na nossa vida, mas nós não podemos nos acovardar aos desafios que chegam até nós. Nós não podemos deixar com que isso venha esmorecer a nossa fé, trazer uma frieza no nosso coração, a ponto que esquecemos que nós somos igreja e continuamos a ser igreja, e precisamos ser essa igreja relevante na vida das pessoas. Sabe, irmãos, cada vez mais nós vamos ver uma sociedade mais fria. Uma sociedade que quer viver isolada e sozinha, que quer viver a sua própria vida, assistir os seus próprios vídeos, as suas próprias coisas, não ter relação, não ter comunhão, não ter amizade. Eu vejo que a gente tem dificuldade de falar com o nosso vizinho. A gente tem dificuldade de conhecer o nosso vizinho, de saber o que ele está passando. Às vezes, irmãos, a gente é pego de surpresa por uma briga de um casal que está acontecendo do nosso lado. Sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? É que no fundo, às vezes, nós estamos torcendo para aquela briga acabar rápido, para eu não ter que me envolver com ela. Entende o que eu estou falando? No fundo, nós estamos torcendo para que aquilo fosse omisso a nós. De que a gente não tivesse dados de suicídio, que a gente não tivesse dados de divórcio. Porque se isso acontecesse na nossa vida, se a gente fosse pelo menos ignorante quanto às coisas que estão acontecendo nesse mundo, seria mais fácil para a gente. E aí esse isolamento traz à tona todos os problemas que essa sociedade passa. E tudo que a gente queria era que voltasse ao jeitinho que estava antes. Onde cada um resolvia os seus problemas, onde cada um resolvia suas situações, onde cada um tinha os seus casamentos, tinha os seus filhos e ninguém me incomodava. Agora, tudo isso parece que emergiu a um problema único. Né? Os especialistas estão falando que nós avançamos 10 anos em relação à internet. E eu acho que nós avançamos 10 anos também em relação aos problemas que a gente não sabia que a gente tinha. É ou não é? A gente avançou uns 10 anos. Parece que a gente não está lembrando certos problemas que a gente tinha no casamento, com os filhos. E agora nós estamos de frente a isso. E nós precisamos responder isso. Trazer esse povo a ser imagem e semelhança de Deus como Deus criou lá atrás. Revelar Cristo na vida dessas pessoas. Ser uma igreja relevante, influente, luz do mundo, sal da terra, para que elas possam encontrar um refrigério, um porto, um lugar seguro para poder contar e abrir o seu coração. Que a gente dê ao egoísta o repartir do pão. Que a gente dê ao infiel um exemplo de fidelidade. Que a gente dê ao mentiroso um exemplo de verdade. Um exemplo do que é a verdade. E que nós, enquanto igreja, sejamos esse exemplo na vida das pessoas. Que a gente não saia aí apenas pondo um peso na vida dos outros, ou destruindo vidas que nem nós estamos dispostos a construir. Mas que a gente saia, enquanto igreja, para de fato ser igreja na vida das pessoas. E se importar com o que as pessoas passam, sentem e amá-las. Nem sempre, irmãos, nem sempre. O que Deus quer é que a gente conquiste o mundo.
Às vezes o que Deus quer é que a gente consiga olhar o nosso vizinho e dê uma referência de igreja para ele. O que Deus quer é que a gente possa abraçar os nossos filhos de uma forma sincera e verdadeira, como Cristo faria. O que talvez Deus quer de nós está nas pequenas coisas, nós não estamos conseguindo cumprir elas. Nós estamos com muita dificuldade. Muita dificuldade. Melhor seria se essas coisas não chegassem aos nossos olhos. Porque pelo menos na ignorância a gente conseguiria dormir sem dor e sem culpa. Mas agora, tendo conhecimento de tudo isso, nós temos a responsabilidade de trazer a transformação para a vida dessas pessoas. Amém? Eu quero orar por isso. Eu quero orar pelas vidas que estão perdidas, por aqueles que estão ouvindo essa palavra e desejam ter uma transformação na vida. Eu quero dar o meu testemunho. Eu sou um defensor da igreja. Não é, claro que não é igreja instituição, apesar que essa igreja instituição, ela é, na verdade, a revelação visível da igreja invisível de Cristo Jesus. Nós temos que entender isso. Nós temos que parar de, às vezes, ser muito crítico com essas coisas e entender que a igreja está aqui no meio. Ah, tem gente que é igreja, tem gente que não é. Bom, isso aí não sou eu que vou separar o joio do trigo. Então a gente deixa isso para que o próprio Deus possa fazer. O nosso papel aqui é poder amar as pessoas, pregar o evangelho e trazer paz em meio à guerra, ser luz do mundo e ser sal da terra. Eu sou um defensor da igreja porque foi na igreja que eu fui transformado, foi na igreja que eu vi minha vida ser transformada, foi na igreja que eu constituí família, que eu tenho meus filhos, que eu tenho grandes amigos, tenho amigos para toda a vida, tenho irmãos. Então é por isso que defendo a igreja e quero continuar defendendo a igreja de Cristo Jesus. E ela é um agente de transformação. Ah, todas as vezes ela acertou? Claro que não. Mas nós temos que continuar essa constante busca em ajustar bem o corpo, para que cada um possa ser esse agente de transformação, aonde estiver. Aonde cada um estiver. E eu quero orar por as vidas que precisam de transformação. E eu quero colocar a minha aqui também. Nós não somos aqui ausentes de problemas no casamento, de problemas com filhos. Nós não somos ausentes de ter um problema com o vizinho, de ter um problema de relacionamento, de ter um problema na família, com os parentes, com a mãe, com o pai. Nós não somos ausentes, às vezes, da negligência que aparece conosco. Pelo contrário, nós estamos aqui e sabemos que isso acontece com nós, isso acontece aqui dentro. Então você não precisa ser tímido diante de Deus. Pelo contrário, agora coloque diante de Deus tudo aquilo que você tem sentido, que você tem passado. E nós vamos orar por isso. Amém? Se você quiser colocar aí nas redes sociais, se você quiser deixar seu pedido de oração, nós queremos orar. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para poder pedir e clamar ao Senhor, que o Senhor venha fazer a transformação em nós. Eu oro a Deus pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, pelas famílias que aqui congregam, por aqueles que estão nos assistindo agora e colocaram seus pedidos diante do Senhor. Deus, o Senhor possa trazer restauração, que marido possa amar a esposa, esposa possa amar o marido. Que pai e mãe possam amar os seus filhos e os filhos possam ser também amor e obediência aos seus pais. Que cada um possa fazer aquilo que lhe cabe, aquilo que Deus revelou para ele, para que a gente possa ser esse corpo bem ajustado. E possamos ser essa igreja, que é o corpo de Cristo. Esse é o Cristo. O cabeça que é Jesus e a igreja que é o seu corpo. E nós queremos ser esse corpo. Deus, aqueles que se achegam até nós com fome, famintos, cansados, sobrecarregados, aqueles que estão passando problemas na família, com os filhos, que nós possamos ser a luz do mundo, a referência para a vida dessas pessoas, que nós possamos amar, que a gente queira de fato tirar o pecado da vida dessas pessoas, mas sem destruir aquilo que é a vida da pessoa, aquilo que é a própria pessoa, porque nós não queremos destruir ninguém, nós queremos construir, restituir, restaurar aquilo que a pessoa perdeu, que é ser a imagem e semelhança de Deus. E que nós possamos, como esse texto diz, caminhar para que possamos ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nós vamos caminhando, vamos encontrando essa revelação em nós e no final é isso que nós queremos nos tornar. Um Cristo, e que esse Cristo seja revelado através das nossas vidas. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.